De volta com o programa Ação Nacional e hoje o assunto é sobre educação. Eu estou aqui conversando com o professor Reinaldo Rick Júnior, responsável pela criação do curso pós-graduação sobre Engenharia 4.0 do Grupo Kroton Educacional. Professor, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da indústria, tudo mais, mas falamos também da questão da educação, que tudo a gente fala que é o caminho é a educação para a gente formar as pessoas melhores nesse mundo, com certeza. Sim. E o que seria a educação 5.0? Quando a gente fala, tem educação 4.0 e tem agora 5.0, né? Vamos explicar um pouquinho. Se a 4.0 tem o foco no desenvolvimento tecnológico, a 5.0 tem o foco no ser humano, né? Então, é a educação voltada para o desenvolvimento de todas as habilidades e competências do ser humano, né? A criatividade, a capacidade de relacionamento, que hoje em dia é uma coisa às vezes muito complicada entre as crianças, né? Principalmente. O jeito, já por consequência desse excesso de tecnologia, muitas vezes isso impacta na sociabilização das crianças, né? Então, a educação 5.0 seria a educação fundamentada no conhecimento tecnológico, voltada para o ser humano. Sim. Né? Para a formação humana como um todo, né? Formar a consciência, vencer esses impulsos do inconsciente aí que causam tanto sofrimento na sociedade, não é verdade? Sim. A gente até falou da questão de formação, né? Ter conhecimentos digitais e tecnológicos são importantes. A gente até citou isso, né? Que a gente tem que estudar a vida toda até para poder aprender, né? Com certeza. Nós somos da geração a gente fez a escola Tec-Tec, né? Um gostou, porque eu fiz essa, né? Aquela datilografia chamava Tec-Tec. E era obrigatório. Você tem no currículo que você fez esse tipo de... datilografia. Era obrigatório fazer esse tipo de curso. E era muito bom, você aprendia a digitar certinho. Digitar, né? Aquela coisa assim, né? Apagava a luz, você tinha que digitar, continuando o ditado do texto. Era muito... Mas hoje em dia, por exemplo, você tem uma geração toda hoje que nem sabe, né? Não tem nem conhecimento disso daí. São mudanças, né? Que a gente tem que se adaptar também a todo esse sistema. Mas os alunos precisam ir além disso, de ter esse conhecimento tecnológico e tudo mais? E conhecimento humano, né? Eu acho, humanista. Importante estudar história, eu acho importante estudar política, importante estudar sociologia, importante a questão das artes, eu acho, né? Estudar a história das artes, do cinema, a história da música, né? Ainda mais agora com a quarentena, tudo isso, a gente precisa ter uma entre aspas, válvula de escape, né? Eu acho que as artes nesse momento, a música, a espiritualidade, a religião, né, a filosofia, tudo vem para somar e formar esse ser humano integral. Eu acho que a educação 5.0 é isso. Formar o ser humano integral para os desafios das próximas décadas, que não serão pequenos. Não serão pequenos. Muitos especialistas falam isso, que existe sim a probabilidade de um completo caos ecológico. E o Papa Francisco, mais uma vez, tem falado muito da questão da ecologia, né? Sim, entendeu? Com essa visão, né? Fazendo uma análise puramente científica, né? Sem entrar na questão teológica, política, etc. Apenas no aspecto científico, nesse ponto, ele tem completa razão. Porque ou nos unimos para salvar o planeta ou não teremos planeta para ninguém. Isso a gente tem que concordar que é uma máxima que toda a humanidade tem que respeitar, né? Como ele disse na Praça de São Pedro, no dia da bênção Hubert Orb, em março, né? Estamos todos no mesmo barco. E existe sim o risco desse barco afundar, né? Porque, você comentou, o debate muitas vezes irracional, compulsivo, isso causa um efeito na economia, o sistema financeiro, o capitalismo financeiro, bolsa de valores, investidores, etc. E a água para beber? E o ar para respirar? E a solidariedade? Né? E a sensibilidade com os que estão passando fome, sede? Não é verdade? E a nova onda, se fala muito da nova onda, né, no coronavírus, e pode ser que surja um novo vírus, uma mutação genética, um vírus diferente. E o que fazer? Né? O que fazer? Formar a consciência humanitária global, com foco no planeta Terra, né? Acho que esse é o grande foco. É até um paradoxo, né, professor? Nunca se teve tanta tecnologia para a gente se integrar com o outro
mas ao mesmo tempo também a gente está ficando cada vez mais preso. Sim. Né? Preso ao sistema tecnológico e preso desse jeito agora, porque até uma pandemia travou todo mundo em casa. Sim, e veja, essa convivência social, a gente está perdendo isso. Completamente. Todo mundo em casa, na quarentena, e imagina, né, todos os profissionais de todas as áreas trabalhando em casa, fazendo lives e videoconferências, né? Imagina se nessas residências falta energia elétrica por uma semana, por exemplo. Ou falta internet, pronto. Acabou, mais simples ainda. Para a vida da pessoa. Então, esse é um grande paradoxo mesmo, porque a tecnologia criou tantas revoluções, por um lado, e ao mesmo tempo nos deixou tão vulneráveis, né? Que uma simples tomada, e é interessante essa imagem desse documentário, né? Só o século XXI é escravo da tomada. Porque se tirar a nossa civilização da tomada, voltamos em poucos anos para a Idade Média, né? E sem a condição ecológica que a gente tinha na época da Idade Média, né? Que os rios não eram poluídos, tinha muita floresta, muito etc, entendeu? Então, é um momento muito, muito complicado por causa disso tudo. E o caminho é esse, é você, primeira coisa, tomar consciência do que está acontecendo, né? E isso é através do conhecimento bem fundamentado, que é o trabalho que eu estou, né, começando a fazer, o curso EAD já está no ar, depois pode até divulgar o site, né? Sim. E é isso, né? Precisamos nos capacitar, precisamos reconhecer a necessidade de respeitar mais profundamente a educação. Todos os países que se desenvolveram, e muitos, né, especialistas sempre citam o exemplo da Coreia do Sul, né? Só na questão da educação, que foi a base, que transformou tudo na Coreia e em vários outros países, na verdade? Até falando sobre educação, a gente não tem como não citar hoje uma situação que a gente está vivendo, né? Os alunos estão tendo que ter as suas aulas em casa, sim, né? Uma boa parte pelo menos, né? E a gente vê uma realidade totalmente diferente num país desse tamanho. Pois é. Né? Pois a gente tem pessoas que têm internet fácil, rápido, né? Mas tem gente que não consegue. Que não tem. Né? Rede pública, né? Rede pública, né? Principalmente não estava preparada Sim. e não está preparada para poder assumir um papel desse, né? Sim. Um tipo assim, um homeschooling, né? Homeschooling. Acho que é isso, né? Se posso dizer. Sim. Que é assim, estudo em casa, né? Para as pessoas poderem Sim. entender, né? Sim. Educação em casa. E, enfim, como é que o senhor analisa isso, né? Nossas crianças também não estão preparadas para receber esse impacto diferente? Mais uma vez, eu acredito que o foco é no psicológico, né? A questão emocional e a questão motivacional, né? Mas as empresas estão produzindo mais, o aluno aprende mais. Tem até alguns documentos do Fórum Econômico Mundial que falam que o aprendizado está sendo maior, né, nesse sistema homeschooling. Mas a gente não pode esquecer que educar não é só adquirir conteúdo. Educar é conversar sobre esse conteúdo que você adquiriu com o seu colega. Aliás, né, eu acredito que na vida universitária, né, na época de faculdade, essa é a principal parte, não é verdade? É você sair da aula e ter com quem conversar sobre o que foi falado na aula. Porque parece que não, mas isso também é aprendizado. E talvez até mais, né? Dizem que a melhor forma de você aprender é quando você ensina, né? Que é quando você tem que ter segurança daqueles conceitos. E quando você sai de uma aula e conversa sobre aquela aula com o seu colega, você já está, de certa forma, ensinando e aprendendo ali, né? No grupo, na cantina, na biblioteca. Então, lógico, temos que reconhecer a dificuldade do momento, né? O isolamento social salva vidas, não é verdade? Mas é preciso encontrar caminhos, apesar de toda essa dificuldade, de socialização. Eu acho que não tem como, né? Mais uma vez, o olho no olho, o giz e lousa, o cafezinho na cantina, né? Isso, essas coisas serão sempre insubstituíveis, porque são nesses momentos que o ser humano se manifesta de maneira plena. Ele é o que ele é, né? Na Europa, principalmente, todo o progresso científico, os grandes eventos da ciência europeia sempre foram nos congressos, os grandes congressos, né? Porque, até hoje em dia,
São um momento dos colegas daquela área do conhecimento debaterem ideias e conversarem, né? E muitos estão na mesma área há 40 anos e se verem como que está a sua vida, tudo. Então eu acredito nisso, né? É uma necessidade, tudo bem, a educação à distância, precisamos, mas encontrar caminhos para humanizar tudo isso, eu acho. O senhor acha que a educação vai ter que sofrer uma mudança bem rígida a partir de agora, dessa situação que a gente está vivendo? Então, é inevitável. O distanciamento social é necessário, né? Isso salva vidas. Mas precisamos pensar em caminhos de humanizar isso, né? Tem muitos estudos, principalmente do Fórum Econômico Mundial, que está sempre muito consciente a tudo que está acontecendo no mundo, né? É um grande evento, acho, em nível global, o evento em Davos, né? E para pensar o mundo mesmo e etc. Então, eu acho que a questão é usar a tecnologia, porque o processo de transmissão de conhecimento não pode parar, não é verdade? Mas, com o apoio dos profissionais da saúde mental, acredito muito nisso, na importância estratégica dos profissionais da saúde mental para encontrar caminhos de humanizar tudo isso. Para não virarmos robôs, que você põe o pendrive lá, ele absorve todos os dados, né? A máquina absorve muito mais dados, com muito mais eficiência do que o cérebro humano, não é verdade? Lógico. Mas né, o sentar e conversar e debater e trocar ideias, né, é uma coisa tão prazerosa, né? Eu lembro na minha época de faculdade, uma coisa tão gostosa, você sair da aula e conversar sobre, né, entendeu? Essa coisa humana, eu acho que isso sempre foi insubstituível e vai ser cada vez mais daqui para frente, porque o ser humano sempre vai ser a última palavra, né? Sim. Entendeu? Eu acho que é isso, mais ou menos. Bom, esse é o Programação Nacional que vai para um rápido intervalo. Volta já.